Olá pessoal, eu já tive a oportunidade de mostrar a vocês aqui como é que a gente faz para converter malhas 2D em objetos 3D. Hoje eu vou fazer um experimento para mostrar a vocês agora como é que eu faço o reverso disso. Pegar um objeto 3D e transformá-lo num Grease Pencil, que é um traço para desenho 2D. Então vamos lá, eu estou com 3.6.0, isso é uma sugestão, tá? E eu peço a vocês que vocês entrem nesse site, eu vou deixar o endereço aí embaixo, baixe esse modelo aqui, que é um modelo em low poly. Não peguem malhas muito complexas não, que pode dar problemas na hora do procedimento. Então eu vou pegar esse modelo e como esse site nos oferece aqui alguns modelos free, eu vou baixar clicando aqui, aqui no canto inferior você vai ver que ele foi baixado. E vocês vão ver que ele traz um arquivo compactado. Eu preciso selecionar ele, como eu estou usando o Windows 10 e o WinRAR, eu vou usar o botão direito e vou usar o extrair aqui. Quando eu faço isso, ele vai trazer o arquivo .blend original e uma pasta de textura que contém as texturas do objeto. Bem, agora eu tenho que voltar lá para a nossa área do Blender que eu estou usando. Eu vou vir aqui na opção File e na opção Append eu tenho como selecionar naquela pasta o arquivo que foi gerado. Ó. Tem ele aqui, .blend. Vou usar o Append. Quando eu abro o arquivo, ele vem com várias pastas internas nele. Eu vou selecionar a pasta chamada Object. Vou selecionar apenas os itens que me interessam aqui nessa pasta. Tudo isso aqui é câmera, luz, não me interessa. Então eu vou selecionar o Cube, que é uma forma geométrica, e vou até a opção Cylinder. Esse último aqui é Light, não vai me interessar. Então, com essas opções, eu vou dar o Append e ele vai trazer o arquivo já para mim, porém ele vai trazer com um objeto aqui com um formato cilíndrico envolvendo o carro. Eu não quero esse objeto. Então eu seleciono ele, está vendo que ele foi ativo aqui na Outline, eu vou excluir com a tecla X Delete. Vou ficar somente com o carro. Agora esse carro, se vocês olharem, ele já vem pelo modo Material Preview com alguns materiais coloridos. E eu queria ver como é que eu posso proceder para utilizar esses materiais quando eu converter esse modelo 3D no modelo Grease Pencil. Então o que eu vou fazer é o seguinte, primeiro eu vou vir aqui entre esses itens e observar quem são os objetos que vai construir a maior parte do carro. Como eu quero só o formato, eu vou selecionar primeiro o corpo do carro. Ele apareceu aqui ó, sendo selecionado. Então esse aqui eu vou manter. Vou selecionar a parte dos pneus. Vou manter. Vou selecionar a parte dos pneus do fundo. Então Cube 2, Cube 005 e Cube 007 são as partes principais. Deixa eu ver que parte é essa aqui. Então eu vou manter somente esses três itens aqui, ó, como itens que eu vou fazer a conversão para objeto Grease Pencil. Então os demais eu seleciono, venho até o último aqui, ó, com Shift pressionado e uso o X. Notem que eu fiquei agora com o corpo com o pneu da frente e o pneu de trás. Então já selecionei o que eu quero converter. Agora eu vou precisar fazer uma cópia. Vou vir aqui, selecionar os objetos, vou usar o Shift D, Y e vou trazer essa cópia para cá. Notem que ele criou três objetos cúbicos novamente, aproveitando o anterior, mas eu vou usar aqui o Ctrl J para unir esses objetos. Ele vai se transformar num objeto só. Ele vai ser um objeto de referência. Então eu venho aqui, ó, vou selecionar, vou colocar a referência nessa cópia. Pronto. Agora vamos partir para fazer o nosso efeito, que é o efeito Grease Pencil. Primeira parte que eu vou selecionar é o corpo. É o Cube.002. Então eu uso aqui com ele selecionado essa opção, ó, chamada Convert to Grease Pencil. E olha o que é que ele faz. Ele converte a malha em um traçado que é o Grease Pencil, tá vendo? Agora, como é que eu aplico o material desse objeto para essa malha que eu criei com o processo aqui? Simples, eu seleciono ela, venho no ícone que apresenta aqui os materiais. Aqui estão os materiais que veio empregado nessa malha que eu converti. O primeiro é o stroke. O stroke é esse traço que você está vendo aqui, ó, com os tons pretos. Eu não vou mexer nele.
Eu vou começar a partir, ó, desses de cá de baixo, que são os materiais empregados. Então, para eu saber que material é esse aqui que eu vou mexer, por exemplo, eu estou selecionando o corpo, né? Eu clico nele aqui embaixo na opção Fio, que é a opção de preenchimento. Eu vou mudar essa tonalidade Basic Color, abrindo o seletor, para um tom qualquer para ver onde é que ele vai mexer na cor. Então, vocês percebam que a cor é essa cor aí de baixo. Como eu sei que no carro original essa tonalidade é o tom preto, eu uso o conta-gotas e seleciono, ó, a cor que está aqui no objeto de referência. Vamos então partir para a segunda cor. Vamos ver onde é que ele vai mexer aqui em fio o colorido. Então eu manuseio, vai ser mais ou menos nessa parte daqui, tá vendo? Que representa esse azul com essa tonalidade. Então eu uso nessa paleta o conta-gotas, venho aqui no carro de referência e eu tenho a cor azul empregado no nosso modelo. Por último, aqui nesse corpo, eu tenho essa área aqui que é o tom azul. Então o que é que eu faço? Eu seleciono o material aqui que vai representar ele, vou mexer aqui no palette para ver se é essa área mesmo, tá vendo lá que está mexendo? Então eu seleciono o conta-gotas, venho aqui no colorido, pronto, joguei as cores desse objeto aqui. Então o corpo do carro já está pronto, ele já é um Grease Pencil, como vocês podem ver aqui, ó, G-Pencil, que é esse corpo. Agora eu vou selecionar as rodas. Vou selecionar a primeira roda, vou usar botão direito, Grease Pencil, e ele se transforma num objeto com formato de desenho, tá vendo? Agora eu volto na condição de materiais, e aqui estão os materiais empregados nessa roda. O primeiro, como eu disse a vocês, é o traçado, eu não vou mexer nele. Mas vou pegar o primeiro. Vamos ver qual é a cor que ele vai mudar aqui nessa conversão. Então eu venho aqui em Fio, mexo, vai ser a cor dos pneus. Então aí ficou fácil, né, pessoal? Então o que é que eu faço? Pego o conta-gotas, vou lá no objeto de referência e clico em cima. Ó, ele já coloca a tonalidade com o tom, que é o tom escuro. Vou selecionar esse segundo material aqui. Vamos vir em Fio, que está marcado, e vamos alterar para ver onde é que ele vai alterar. Ó. É essa parte aí do meio. A tonalidade é um tom com branco meio cinzento. Então, eu venho aqui com conta-gota e seleciono isso. Ó. Esse é o material que vai ser empregado. Vou selecionar esse daqui. Vou no Fio, mexo para ver onde é que ele vai alterar aí, ó. Como não está alterando nada, não vou mexer nesse material. Mas eu venho aqui nesse outro material, que é o último, venho no Fio, mexo, e vocês vão ver que é justamente lá na tira. A tira do objeto referência tem o tom amarelo. Então, eu clico no conta-gotas, vou no tom amarelo do objeto referência e coloco o objeto aqui. E no objeto de trás, que ainda é um objeto 3D, como vocês podem ver, ele não é um G-Pencil ainda, tá? Para ele ser um G-Pencil, eu vou ter que usar o botão direito, Convert, Grease Pencil, tá aqui. E aí, pessoal, vou ter que fazer o mesmo processo que eu fiz na roda da frente. Então, para facilitar isso, é bem simples. Eu seleciono esse objeto que eu converti, com o Shift pressionado, eu seleciono a nossa primeira roda que eu já converti, já fiz as modificações de cores. Aqui eu uso o Ctrl L e linko os materiais. Veja que agora o nosso pneu ele vai ter os mesmos materiais do pneu da frente. Quanto a esse objeto que eu já utilizei para referência, eu posso excluí-lo. E aqui eu já tenho o objeto do qual eu posso trabalhar lá na área de desenho. Então eu posso dar um Ctrl Alt 0. Se eu olhar aqui na outline, vocês vão ver que eu tenho os três elementos, que é o corpo, a roda da frente e a roda de trás. Mas existe ainda um elemento que eu deixei aqui, ó, que é uma malha do tipo Cube. Eu esqueci de converter ela. Então se eu selecionar, vocês vão ver
que é essa parte que está aqui, ó, onde eu estou com o cursor. Como é que eu converto? Posso usar aqui o botão direito do mouse, Convert to, e uso o Grease Pencil. Ele se transforma também no G Pencil. Agora, para não perder tempo aqui com as cores, como eu sei que ele tem uma cor cinza, eu posso vir aqui em Fio e alterar para que ele fique nessa cor. Com os 4 elementos aqui, eu vou selecionar cada um, clicar no primeiro aqui em cima, vou usar o Shift e depois vou com um clique em cada um dos elementos. Posso usar agora o Ctrl J e ele vai dar essa mensagem de erro. Por quê? Porque é necessário que a gente aplique a rotação nesses objetos aqui. Como é que eu faço antes? Eu uso o Ctrl A e aplico Rotation Scale. Agora sim eu posso usar o Ctrl J e notem que eu transformo todos aqueles traços num traço só, que eu posso dar o nome aqui de carro Fórmula 1. Agora, se eu quiser entrar com esse objeto no modo Draw, eu posso clicar aqui em Draw. Usando a vista sólida, é só clicar aqui nessa opção, que é o Viewport Shade. Em Viewport, eu mudo para um fundo branco e posso acionar essa opção aqui, que é o Show Overlays. E temos aqui como se estivéssemos na área 2D, com aquele nosso carro 3D transformado em um traçado de desenho aqui para uso nessa região. Fica então aí mais ou menos a noção de o que é que a gente pode fazer para fazer esse tipo de conversão. Espero que tenham entendido e que possam experimentar para ver se consegue fazer algo interessante aí deste tipo de processo. Até a próxima, um grande abraço.